Pai do Senhor, irmãos, eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô aqui gravando mais um áudio, né? Queria trazer mais uma passagem das Escrituras, mostrar o que as Escrituras dizem, comparar o que algumas pessoas dizem com o que as Escrituras dizem, né? E nesse áudio eu queria falar sobre Maria, sobre algumas heresias que eles inventam, né, sobre Maria, por Maria ter sido mãe de Jesus, sendo que isso que eles falam, eles estão indo contra as Escrituras, desmentindo as próprias Escrituras, desmentindo o próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo em defender essas tais heresias, né? E é sobre isso que eu queria falar, mostrando nas Escrituras, comparar o que eles dizem com o que o próprio Deus diz, que é isso que eu gosto de fazer, mostrar o que Deus diz, não é o que a igreja diz, não é o que dogmas e tradições diz, não é o que Deus diz. E aí fica a seu critério, escolher qual é que está acima, qual é que merece mais confiança, se é o que os homens dizem, ou se é aquilo que o próprio Deus diz, levando em conta que Deus não é homem, para que minta. Bom, as Escrituras comprovam que todos pecaram, que todos nasceram abaixo do pecado e que o pecado foi passado a toda a geração por meio de Adão e Eva, e é sobre isso que eu queria falar. Mas que eles dizem, né, que Maria ela nasceu de uma maneira perfeita, pura, né, imaculada, em que ela passou por um processo como o de Jesus Cristo, né, que ela em nenhum momento ela foi fruto do pecado, que o pecado não passou a ela, né? Que a mãe dela, Ana, concebeu ela de uma maneira divina, né? Que eles querem atribuir que assim como Jesus Cristo, ele foi concebido de uma maneira divina pelo Espírito Santo, ele diz que Maria também foi no sentido de que ela não nasceu de uma maneira natural, de que Ana e Joaquim, que os pais de Maria não tiveram uma relação como todo casal para Maria nascer. Não, ela foi concebida de uma maneira divina como Jesus Cristo. Aí eu pergunto, você acredita nisso? Né? Será que Abraão, Isaac, Moisés, homens de Deus, homens usados muito por Deus, né? Será que eles foram concebidos de uma maneira divina? Será que os pais deles não tiveram relação como todo casal tiveram, né, para eles nascer? Até mesmo Adão e Eva, nossos pais, tiveram relação para nós nascer e os que vieram depois não tiveram, né? Ou seja, seus filhos nasceram de uma maneira sublime, né? Nasceram de uma maneira como a de Jesus, né? O que não entra na nossa cabeça e ainda desmente as Escrituras, né? E a gente pode ver, né, os pais de diversas pessoas usadas por Deus tendo relação e concebendo seus filhos. Vários homens, como Abraão mesmo, teve relação com Rebeca, não com Sara, apesar de Sara ser sua meia-irmã, mas naquele tempo era permitido, né? Teve, então nasceu Isaac. Em nenhum momento a Bíblia fala que Isaac nasceu de uma maneira sublime, gerada pelo Espírito Santo, como ele defende que Maria nasceu de uma maneira sublime, né? Como Jesus nasceu. Não é à toa que ela é chamada de Imaculada Conceição. Ela nasceu pura, perfeita. Ela não traz em si a marca do pecado, porque os pais dela não tiveram uma relação como todo casal para tê-la. Ela nasceu como Jesus Cristo nasceu. Assim como Jesus foi concebido sem pecado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, Maria também foi concebida sem pecado no ventre da mãe dela, né? É sobre isso que nós queríamos falar. E por causa disso, eles dizem que Maria ela não tem pecado, né? Que a Escritura fala que todos pecaram, né? Inclusive nossos pais, Adão e Eva, e desde então o pecado passou a toda a geração. Tanto que no livro de Isaías, se eu não me engano, ele diz que o Senhor olhou do céu para o Filho dos Homens, não viu um justo sequer, porque todos eram pecadores. Porque Adão passou o pecado a toda a sua geração. E ele desmente isso, dizendo que sim, as Escrituras diz que o pecado foi passado a toda a geração, mas Maria é uma exceção, o pecado não passou a ela, né? Assim como Jesus foi puro, perfeito, imaculado, santa, ela também era, ela nunca pecou, né? E o que é que as Escrituras dizem, né? Vamos ver se nas passagens que as Escrituras dizem que todos pecaram
se eles fazem acepção a alguém, se eles dão a entender que alguém ficou de fora, como no caso de Maria, porque a Escritura cita um só ser, que não tem pecado, santo, puro, perfeito e imaculado, e que somente esse ser foi capaz de salvar a humanidade por causa disso, porque nele não havia pecado, como a Escritura diz, em tudo ele foi tentado, e em nada ele pecou. O único que a Escritura diz que em tudo foi tentado e em nada pecou, e que nele não havia e não há pecado, que é Jesus Cristo, né? Tanto que se algum ser humano fosse igual a Jesus Cristo, não teria sido necessário Jesus vir morrer por nós, né? Qualquer outra pessoa poderia morrer por ser puro, perfeito, santo e imaculado como ele. Então vamos ver nas escrituras o que as escrituras dizem. Vamos lá, primeiro de tudo vamos conhecer um pouco Maria, né? Quem era Maria, né? De acordo com as escrituras, né? Maria era uma mulher santa, boa, humilde, temente a Deus e esposa de um carpinteiro chamado José, descendente do rei Davi da tribo de Judá. Maria, ainda jovem, foi escolhida por Deus para ser mãe do Salvador, conforme está em Mateus 1, 18 ao 23 e Lucas 1, 26 ao 35. Depois você pode ler lá essas passagens, né? Mas o que levou Deus a escolher Maria para ser mãe de Jesus, né? Era porque ela era a única santa? Era porque ela não tinha pecado? Era porque ela era melhor do que as outras? Não. Pois embora o anjo a tenha chamado de cheia de graça, né, muitos dão a entender que ela é perfeita por causa dessa cheia de graça, é necessário entender que essa graça não é algo que vem de nós mesmos, mas sim de Deus. Graça significa favor imerecido, isto é aquilo que não merecemos, mas Deus nos dá por sua bondade e misericórdia, né? Assim, não podemos jamais dizer que somos dignos daquilo que Deus nos dá. Como, por exemplo, nós não éramos dignos de Jesus ter vindo morrer por nós pelos nossos pecados, né? Mas Deus, assim, mesmo nós não sendo dignos, o Senhor mandou. Por isso que em Efésios 2, Paulo disse que pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, que não é por obras, que não é por merecimento, mas é pela graça. Que graça é essa? É que pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor nós somos salvos. Não é porque nós merecemos, porque se nós fosse depender de Jesus Cristo vir morrer por nós, no dia que nós merecêssemos, nós íamos todos para o laquear com fogo e enxofre. Porque ninguém merecia, e até hoje ninguém merece a salvação. É pela graça, não é pelas obras e não é por merecimento. E foi essa mesma graça, né, que abundou na vida de Maria. Foi pela graça que ela foi escolhida. Foi pelo amor, pela misericórdia de Deus. Não por merecimento, porque graça é favor imerecido. É aquilo que ninguém merece, mas Deus dá, né? Sem falar que em nenhum momento Maria fala que ela é merecedora de ser mãe de Jesus. Maria, ela fala algo, né, que levou Deus a escolher ela para ser mãe de Jesus Cristo, né? E o que foi isso, né? Esse algo que Maria falou está escrito em Lucas, do 1, 48 ao 49, né? Maria diz assim, na sua visita a Isabel: porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Por que bem-aventurada? Porque muitos esquecem dessa parte. Por que bem-aventurada? Porque foi mãe do Salvador? Porque me fez grandes coisas o poderoso. Santo é o seu nome. Né? Maria se esvazia de toda a honra e glória e dá a Deus. Maria nunca se exaltou diante de Deus por ser mãe de Jesus Cristo. Maria nunca se apresentou para nenhuma mulher e disse: olha, eu sou mãe de Jesus Cristo, eu sou mãe do Salvador. Não. Maria disse que foi a humildade que havia nela que levou o Senhor a escolher. Diferente dos chamados marianos de hoje, que não tem um pouquinho da humildade que havia em Maria, que se exaltam por ela. Eles nem foram escolhidos para ser mãe de Jesus e se exaltam, se colocam numa posição que Maria nunca se colocou. Eles se colocam por ela, sem eles ter sido escolhidos. Imagine se eles fossem, né? Se eles tivessem no lugar de Maria, tivessem escolhido, como era que não seria. Deus jamais escolheria Maria para ser mãe de Jesus se ela fosse uma mulher soberba, uma mulher que trouxesse toda a glória e honra para ela. Não, o Senhor sabia que ela jamais se exaltaria. Maria, ela nunca
trouxe honra e glória para ela. Antes ela se esvaziava e glorificava ao Senhor. Né? Quando Isabel a cumprimentou, dizendo que ela era cheia de graça, que ela era bem-aventurada, feliz por ter sido escolhida, ela se esvaziou de si mesma e glorificou ao Senhor, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque atentou na humildade, sua serva ela se coloca na posição de serva e não de rainha, né? Porque atentou na humildade de sua serva, né? Ela se coloca na posição de serva. Assim como ela servia ao Senhor e era obediente, era serva, antes de ser mãe de Jesus, depois que ela foi escolhida, ela continuou seguindo passo a passo as leis. E como no princípio, mesmo depois de ser mãe de Jesus, ela seguia as leis e sempre se colocava na posição de serva, o que muitos tiram ela dessa posição e a colocam numa posição que ela mesma nunca se colocou. E isso a gente pode ver bem claro nas escrituras, porque ela nunca disse ser rainha, né? Ela disse ser serva, né? Maria diz em Lucas 1, 48, 49, que Deus olhou para ela e viu humildade e se agradou dela por isso. Ela diz também ser serva humilde, e que por causa da graça do Senhor sobre a vida dela, todas as gerações reconheceriam que ela foi muito feliz, porque entre todas ela foi escolhida para ser mãe de Jesus, né? Isso não significa que Maria seja medianeira, intercessora, advogada, nem rainha, porque as escrituras não deu nenhum desses títulos a ela, e foram honras e glória dadas só a Jesus e ao Espírito Santo, né? E por crermos e seguirmos as escrituras, nós também não damos a ela estes títulos, né? Maria, mesmo tendo sido escolhida, não significa que ela era pura, imperfeita, imaculada, isto é, sem pecado. Pois a Escritura deixa claro que todos os seres humanos pecaram e que por isso somente um ser imaculado, perfeito e santo poderia remir a humanidade, né? E esse ser foi somente Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, como está escrito em João 1, 14. Jesus nasceu como um simples homem, né? Como todo ser humano. Mas Jesus, por ser de dupla natureza, isto é, por ser de natureza humana e divina, Jesus ele nunca pecou, porquanto ele sempre foi puro, perfeito e imaculado, porque assim era a sua essência e divindade, né? Mas todos os seres humanos pecaram e foram colocados debaixo do pecado, né? Conforme nós veremos nas cartas de Paulo mais à frente, né? Veremos algumas passagens a seguir provando isso, que todos pecaram e foram postos debaixo do pecado, sendo assim por Jesus purificados com seu sangue ao aceitá-lo, ou seja, através de Jesus Cristo, nós somos remidos dos nossos pecados e reaproximados de Deus, como nós vamos ver, né? E a Bíblia não faz nenhuma exceção, no sentido de que esse pecou e esse não, né? Eles colocam todos abaixo do pecado. E o único ser puro e perfeito que viveu e habitou nessa terra foi Jesus Cristo. Por isso ele foi o único capaz de remir a humanidade. Porque ele foi o único que nunca pecou, né? Porque Deus não peca. Vamos começar, para entender melhor, com Romanos 3, 22 e 23, né? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz Paulo aos Romanos, em Romanos 3, 22 e 23. Essa é uma passagem que alguns usam, né, para dizer que aqui há uma exceção, né? Quando diz, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, no verso 23, ele diz que é uma exceção, Maria não está inclusa aqui, né? Mas o que ele se esquece é do que o verso 22 diz. O que é que o verso 22 diz? Paulo deixa claro que não há exceção, que não há diferença entre o que pecou e o que não pecou, entre o grego não ter pecado e o egípcio ter pecado. E ele diz, e só no verso 23 é que ele cita o porquê,
dessa diferença, porque que não há acepção. Veja o que ele diz no verso 22, né? Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há diferença, não há acepção nenhuma entre esse pecou e aquele não pecou, né? E você vai ver a confirmação no verso 23, por que é que não há diferença? Por que é que Paulo diz que não há exceção? Não há essa história de que uns pecou e outros não. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Diz Paulo aos Romanos. No verso 23, ele diz que não há diferença porque todos pecaram. Este todo no sentido universal, ele não está deixando espaço para acepção, para nós, assim, criar uma ideia de que Maria não pecou, de qualquer outro ser usado por Deus não pecou, porque o apóstolo Paulo está dizendo que não há diferença. Não existe um que pecou e outro que não pecou, né? E no verso 23 ele diz por quê? Dizendo que todos pecaram no sentido universal e não deixa espaço para acepção, espaço para exceção, né? Como você pode ver. Agora vamos para Romanos 5:8. Vamos ver o que diz Paulo aos Romanos em 5:8. Diz assim Paulo: mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Paulo está dizendo aqui que Deus provou seu amor em dar Cristo para morrer por nós, mesmo nós sendo pecadores. Observe que em nenhum momento Paulo faz uma acepção, em nenhum momento Paulo faz exceção, mas ele coloca o mundo inteiro abaixo do pecado, inclusive ele mesmo, né? E que quando Cristo morreu, o mundo inteiro estava entregue ao pecado. Paulo não faz exceção aqui a ninguém, como você pode ver, né? Paulo disse que Deus enviou Jesus para morrer pelos pecados da humanidade, pelo mundo, né? Aí a pergunta é, Maria está inclusa neste mundo que Paulo fala? Maria, ela faz parte deste mundo que Paulo fala, né? Ou não, né? Então nós não podemos considerar que ela também está abaixo do pecado, se ela faz parte desse mesmo mundo. E Paulo diz que o mundo inteiro estava entregue ao pecado, tanto que foi preciso Deus amar o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer por nós, por todos. Em nenhum momento a Bíblia faz acepção a quem quer que seja, né? Para você ver como é mais o evangelho que não bate, que desmente as escrituras, como eu vivo mostrando para vocês o tempo todo. Romanos 5:18, diz o apóstolo Paulo: pois assim como por um só a ofensa veio a juízo sobre todos os homens para a condenação, né? Diz que por um só o pecado passou à humanidade, que foi por meio de Adão, né? Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, né? O pecado passou a toda a humanidade por meio de Adão. E por meio de Jesus Cristo nós somos remidos, né? Nós somos justificados, purificados. Porque assim como o pecado passou a toda a humanidade por meio de um homem, por meio de um só homem também ele sai. Desde que nós entreguemos nossa vida para o Senhor, aceitando como único e suficiente Salvador, servindo a Ele verdadeiramente, né? Somente a Ele, porque Ele diz que não pode servir a dois senhores. Por isso nós servimos só a Ele, né? Observe, apóstolo dizer todos, né? E não apenas uma parte, todos necessitavam de Jesus, todos sem exceção, todos no sentido universal, mundial. Será que Maria não faz parte deste mundo, né? Ela estava o tempo todo fora deste mundo pecador, então, né? 1 Timóteo 1,15 diz assim o apóstolo Paulo ao Timóteo: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, né? Diz Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 1,15, que Jesus veio para salvar os pecadores, inclusive a ele mesmo, Paulo, né? Que era perseguidor da igreja, né? Então, Paulo diz que Jesus veio e morreu por todos os pecadores, inclusive ele mesmo, Paulo. Ora, se Maria não tinha pecado, então ela não precisaria de Salvador, né? Ela demonstra, né? E ela demonstra precisar de Jesus.
tanto como nós. Maria chama ele de Salvador. Ora, a pessoa só pode ter um Salvador se a pessoa tem pecado, se a pessoa necessita de Salvador. Se a pessoa não é pecador, então não necessita de Jesus Cristo. E Maria diz necessitar de um Salvador, né? Em Lucas 1, 46 e 47, Maria diz, ó, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, disse Maria, em Lucas 1, 46 e 47. E Maria não era pecadora, ela não necessitava de Salvador, nem de ser salva, né? E ela dá a entender aqui que ela precisa de um Salvador, né? Como você vê, não bate. Embora eles tentem explicado o modo deles, mas não bate. Está desmentindo o que a própria Nossa Senhora aqui está dizendo, né? Que é um título até que eu acho bonito, chama Maria de Nossa Senhora, uma forma de respeito, né? Não vejo nada demais. Afinal de contas, a gente chama as pessoas mais velhas de senhora no sentido de respeito, né? E Maria, ela merece sim ser respeitada, né? Afinal de contas, ao contrário do que muitos dizem, né? Chama ela de chocadeira e tudo, e não concordo com isso, né? Não foi uma mulher qualquer, né? Não foi. Dizer que Maria foi uma mulher qualquer, dizer que ela era uma meretriz, é dizer que ela era qualquer outra, como a mulher de hoje em dia. Ela não era. Porque se a mulher de hoje fosse a metade do que Maria foi, no meu ponto de vista, o mundo seria melhor, né? A mulher teria mais vergonha na cara, né? Então, mulher qualquer ela não foi. Isso eu não concordo, né? O fato da gente não dizer que ela é medianeira, aí isso, aquilo, outro, não quer dizer que para nós ela tenha sido uma pessoa qualquer. Não, para mim não foi, né? Eu respeito ela, dou a honra e a glória que Deus deu a ela. Mas o que Deus não deu, nós não podemos dar. Então, o meu ponto de vista, né? Aqui, para os marianos, né, que dizem admirar Maria, o meu ponto de vista aqui valeria muito mais, agradaria muito mais a ela, e principalmente a Deus, ao invés das pessoas fazerem mais dela se prostrar, carregar nos ombros, se baseasse no que ela foi, tentasse pelo menos ser um pouquinho do que ela foi, que isso agradaria muito mais a Deus, né? Que as pessoas tivessem pelo menos a metade da santidade que ela tinha, da humildade, da bondade, aí sim, isso agradaria mais a Deus, porque as pessoas que falam nela não tem nem a metade da humildade, da bondade que ela tinha, né? E a melhor forma da pessoa demonstrar que admira uma pessoa é querer ser como aquela pessoa era, né? É querer ter em si as qualidades daquela pessoa. E eu vejo muitas pessoas falar isso aqui dela, mas não tem nada do que ela tinha, não se parece em nada com ela, né? E nisso nós podemos dizer, ela era boa, ela era santa, ela era humilde. Porque se ela fosse uma pessoa qualquer, como muitos aí no mundo que abrem a boca para falar dela, que não é metade que ela não teria nem sido escolhida para ser mãe de Jesus, né? É isso que eu penso, agrada muito mais a Deus ser o que ela era, se basear nela, ser bom, ser humilde, ser santo, procurar fazer o que agrada a Deus, porque ela sempre fazia isso, né? Procurava fazer aquilo que agradava a Deus. Ela não era soberba, ela dava toda a honra e toda a glória a Deus. Ela nunca se exaltou diante de Deus por ser mãe de Jesus. Eu posso dizer isso com toda certeza, ela nunca se exaltou, porque ela era muito humilde. E ela mesma diz isso, que foi a humildade dela que fez com que o Senhor a escolhesse. Porque se tem uma coisa que o Senhor se agrada é de quem é humilde, é por isso que ele foi humilde. E você pode ver isso aqui, né? Em Lucas 1, 46 e 47. Né? Ela se esvazia da sua glória e chama Jesus de meu Salvador. Né? Na visita dela a Isabel, quando Isabel parabeniza ela por ter sido escolhida. Né? Maria, ela glorifica ao Senhor em dizer que a sua alma engrandecia ao Senhor. Né? Isto é, ela fazia do Senhor ainda mais bom e misericordioso do que ele é. Porque quando o Senhor faz um milagre na vida de alguém, ele é glorificado. E nisso ele foi muito glorificado, né? E ela diz que o espírito dela se alegrava em Deus e o chama de meu Salvador, né? Só pode ser salvo quem necessita de salvação. E somente os pecadores necessitam de salvação, né? Se Maria nunca pecou, então ela não precisa de Jesus, né? Ela não precisava de salvação, né? Porque ela já estava salva, ela nunca pecou, né? E porque Jesus mesmo disse também em Mateus 9, 12, que ele veio para os doentes e não para os sãos, né? Isto é, ele veio para os pecadores e não para os justos. Se Jesus diz ter vindo para os pecadores, para os que necessitavam dele,
E Maria nunca pecou, então ela não necessitava de Jesus. E Jesus não veio para Maria, porque ela era justa. E ele disse que não veio para o justo, ele veio para os pecadores, né? Então, como você pode ver, Jesus não veio para Maria, porque ela já era justa. E ele disse que veio para os que necessitavam de médico, veio para os doentes, veio para os pecadores, né? Veio para o mundo pecador, não veio para Maria. Não, ela não necessitava dele, porque ele disse que ela nunca teve pecado, ela era justa. E Jesus disse que não veio para o justo, né? Não veio chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Vamos para 1 João 1,8. Diz assim o apóstolo João, ó, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, né? Diz o apóstolo João em 1 João 1,8. João diz que jamais poderemos dizer que não pecamos, porque ao fazer isso estamos mentindo e enganando a nós mesmos. Por quê? Porque nós pecamos o tempo todo, né? Será que Maria poderia dizer que nunca pecou? Sendo que João diz que mentiroso é quem nega que é pecador, né? João diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Será que Maria ela dizia que não tinha pecado, né? Então ela era uma mentirosa, porque o apóstolo João está dizendo que aquele que diz que não tem pecado mentiroso engana a si mesmo, e nele não há verdade, porque todos é pecador, justificados por Jesus Cristo. Né? Só é justificado aquele que necessita ser justificado. Só precisa de salvador aquele que precisa ser salvo. E só precisa de perdão aquele que é pecador. Né? Então Maria não precisava nada disso, será? Aí alguns dizem assim, mas Jesus ele morreu para remir só a nós. Não, Maria é uma exceção. Pois é isso que João desmente em 1 João 2,2. Ele diz que é uma mentira isso aí, porque Jesus não veio para uma parte do mundo, mas para todos. Né? Vamos ver aqui o que o apóstolo João diz em 1 João 2,2. Ó, aqui, ó. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, né? E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo, de João em 1 João 2,2. Não apenas pelos dele, pelos dos apóstolos, e não pelos nossos, mas o de todo mundo, né? Então Maria não está inclusa neste mundo a qual João se refere, né? O tempo todo ela está fora do mundo, porque eles colocam o mundo como toda a humanidade pecadora, e se ela não era, então ela está fora o tempo todo dessa humanidade. Ela não faz parte desse planeta Terra ao qual Jesus veio e morreu pelos pecadores. 1 João 3,5 diz o apóstolo, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 João 3,5, né? Observe João dizer que Jesus veio para tirar os nossos pecados, porque ele é puro, né? Isto é, ele nunca pecou, nele não há pecado, nele não havia pecado, né? Diz que ele veio para levar os pecados de toda a humanidade, então ele não levou os pecados de Maria, porque ela não tinha pecado, ela era justa, ou seja, ela está o tempo todo, né? Dessa esfera aqui, terrena, que eles colocam como os pecadores, né? Como que todos pecaram, né? Ele veio para tirar os pecados da humanidade, os pecadores, né? Porque ele foi o único considerado perfeito, santo e imaculado, né? Então tá aí, só para você ver, né? Você acha que Maria ela não foi contada nessas passagens como pecadora, né? Que ao falar da humanidade ela está o tempo todo fora, né? Você acha que ela nunca pecou? Né? E se Maria ela era perfeita, imaculada, justa, pura, né? Porque precisou o próprio Deus se fazer homem para nos remir? Porque Deus não usou Maria para salvar a humanidade, se ela já tinha tudo que Jesus tinha, né? Seria bem mais fácil, não precisava Jesus ter vindo, você não acha? Né? Por que Jesus veio? Porque ele era o único perfeito, santo, imaculado, puro, sem pecado. E ele disse que Maria é tudo isso. Então, ao invés de Deus usar ela para ser mãe de Jesus e trazer ele para nos remir, Deus teria usado ela para salvar a humanidade. Né? E a prova de que nela havia pecado e que ela não poderia nos remir é isso, é que o Senhor usa ela para trazer Jesus e não para salvar a humanidade. Né? A missão dela foi trazer o Salvador. Mas foi Jesus que salvou a humanidade, né? Como prova de que somente ele era perfeito, puro, santo, imaculado e sem pecado, né?
Então tá aí, como você pode ver, é mais uma heresia, né? Desmentida pela própria escritura. Não é por livro, por dogmas e tradições de igreja, não. É pela própria escritura, é pela sua própria Bíblia que você pode ver todas as passagens aí, né? É mais um evangelho que não bate com o Senhor Jesus Cristo. E você vê que o que eles falam desmente tudo o que os apóstolos escreveram aqui, né? Tudo o que Jesus Cristo diz, tudo o que o apóstolo João diz, tudo o que o apóstolo Paulo diz, ele desmente com essas heresias, né? E aí não é eles mesmos que diz que a Bíblia é inspirada por Deus, que ela é a palavra de Deus? Aí eu pergunto, nós devemos colocar a palavra de Deus acima ou é a deles, que é a palavra de homens? Nós devemos colocar a palavra de Deus, a doutrina de Deus acima